Queria agradecer a todos vocês pela participação. Aproveitem o máximo aí para tirar depois no final da palestra as dúvidas com o Francisco, que tem essa cara de garoto aí, mas é a fera das feras aí, com certeza um dos melhores anestesistas e intensivistas que a gente tem como referência na medicina veterinária, então a gente só tem a aprender muito com ele. Francisco, vou fazer uma apresentação breve aqui, se eu estiver falando, seu currículo é muito grande, então nem sei se eu vou conseguir meia hora só para falar tudo aqui, entendeu? Quem dera! Então, o nosso palestrante de hoje, né, assim, convidado pelos encontros da DigiCare, eu já agradeço a você em nome da DigiCare, é o nosso colega médico veterinário Francisco Melo. Ele é pós-graduado em anestesiologia veterinária, diretor clínico do Hospital Cão e Gato, em Jundiaí, em São Paulo, e coordenador do Serviço de Anestesiologia Intensivista, Intensivismo Melo Vet, coordenador dos cursos Melo Vet, que é uma referência também em pós-graduação, em aprimoramento técnico, e que tem feito bastante coisa também nesse momento de pandemia, né? Assim, é uma nova modalidade, mas essa pandemia está, graças a Deus, acabando, não acabando, né? Mas a gente está começando a ter um retorno das nossas atividades e a gente daqui a pouco vai estar um pouco mais presencialmente juntos. Então, Francisco, eu queria que você, eu já vou passar para você poder começar a compartilhar a sua tela e fazer a apresentação da sua apresentação e passar. Eu agradeço muito a DigiCare pela oportunidade de ter um conjunto de colegas veterinários de referência e a oportunidade de estarmos aqui juntos nesse momento, ok? Bom, primeiramente aí, obrigado, professor, pelas palavras. Quem dera, um dia chegaremos lá em ser um dos melhores. Que isso, modesto, garoto modesto. Estamos tentando aí oferecer o melhor para a medicina veterinária, agradecer imensamente aí o convite da DigiCare e dos demais professores. Né? Sinto-me lisonjeado em estar participando junto a grandes referências aí da anestesia no Brasil hoje e espero poder contribuir com essa área da ventilação mecânica propriamente voltada para anestesia total intravenosa, né, que é uma área que vem crescendo muito, vem em expansão na nossa medicina veterinária querida, e a partir daí a gente consegue tomar novos rumos, novos horizontes, e a gente vem se adequando, né, como a gente já havia conversado, a anestesia veterinária é a que mais cresce nos últimos anos, graças a Deus, e as tecnologias que as empresas propiciam a nós para que a gente consiga oferecer o melhor para os nossos pacientes dentro do centro cirúrgico, né? Então, está muito bacana e estou muito feliz de estar aqui, né, em nome do professor Rodrigo Mencalli, aí, uma referência no Brasil e super parceiraço aqui da Melovete. E estou muito feliz aí pelo convite, espero atender a expectativa de todos. Montamos uma palestra bem dinâmica, bem interativa, então, pessoal aí, vamos interagir com a gente no chat, vamos, se precisar aí mandar áudio no meio da apresentação, pode interromper, né, para que a gente não perca a linha de raciocínio. E vamos fazer uma palestra bem legal para vocês, bem dinâmica. Espero passar a mensagem para vocês da ventilação mecânica, né, na medicina veterinária, em específico para anestesia total intravenosa, né? Lembrando aí que a nossa aula nós disponibilizaremos a vocês através de um código QR Code, já está na apresentação no primeiro slide e no último slide, então quem quiser baixar a aula é só projetar o celular na tela e já consegue acompanhar a aula aí pelo celular, né? Então, tecnologias da pandemia propiciando aí a todos o máximo de conforto e tranquilidade, tá? Então... Eu já estou pronto para copiar tudo aqui, entendeu? Caderno, caneta da mão, que assim, eu vou tentar mudar de profissão, vou virar anestesista, entendeu? Cheio de televisão aí atrás de você, quero uma coisa aí. Francisco, pode compartilhar a tela e tocar o bonde. Obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Show, eu que agradeço o convite e assim que puder começar, você me avisa que já iniciaremos. Pode começar, tá? A hora que você quiser, pode começar. Vou dar um tempinho para o pessoal aí, um minutinho para o pessoal conseguir baixar o QR pelo celular, tá? E se tiverem dúvidas, não hesitem aí nos interromper na apresentação, para que a gente consiga já fazendo a resposta aí das dúvidas de vocês, tá? Não tenham receio de nenhuma pergunta, mandem qualquer pergunta, independente do contexto, se está relacionado ou não à ventilação mecânica e ao princípio de monitoração,
né? Então, fiquem à vontade para que a gente... Poxa, eu ia te perguntar quando a pandemia ia acabar, se a vacina já estava pronta. Qualquer pergunta. Vou só projetar aqui o bate-papo para a lateral aqui. Ou o professor pode, se acaso alguém mandar uma pergunta, já me posicionar aqui para ficar mais fácil? Perfeito. Boa noite, né? Sejam bem-vindos aí aos encontros de especialidade de care. Falando com vocês, professor Francisco Mello aqui diretamente de Campinas, né? E hoje o posto é a parte de monitoração e princípios da ventilação mecânica, anestesia total intravenosa. Então nós vamos levantar algumas premissas aqui da nossa aula, né? Vou conseguir mostrar para vocês que a ventilação mecânica ela propicia ao nosso paciente conforto em relação à oxigenação, à perfusão, à estabilidade da respiração. Nós vamos fazer um comparativo da anestesia inalatória e da anestesia intravenosa juntamente, em conjunto com a ventilação mecânica e os princípios de monitoração, né? E vamos também de alguns aspectos, em alguns estudos que nós falamos a monitoração desses pacientes na anestesia total intravenosa, né? Então, é um prazer estar falando com vocês, espero passar a mensagem dessa palestra relacionada à ventilação, né? Eu sou Francisco Mello, como o professor Paulo já me apresentou, sou formado em Jaguna, tenho pós-intensivismo, né? Trabalho como coordenador do serviço de anestesia e UTI da Melovete do Hospital Coingá, além de ser chefe e líder do projeto da Melovete na parte de anestesia, terapia intensiva, né, e dos demais cursos. Cada bloqueio independente da modalidade, né, solicitada, requerida, né, ao profissional, então, que a gente consiga executar o melhor contexto para o nosso paciente dentro do bloco cirúrgico, a monitoração do plano também fundamental importância. Por quê? Porque a monitoração do plano anestésico, né, se a gente olha no cenário antigo, né, ela era basicamente, né, estudada e desenvolvida através dos planos de Gödel, né? Então, ela vem na sua anestesia moderna, na anestesia contemporânea, hoje, no cenário, sofrendo vários ajustes, e eu vou mostrar para vocês esse ajuste. Antigamente, a nossa anestesia, ou o nosso plano de anestesia, ele era dividido ou separado em estágio 1, 2, 3 e estágio 4. Né? Hoje, nós utilizamos propriamente essa categorização de plano, no entanto, nós temos outras configurações, né, de abordagem ao plano anestésico do nosso paciente, como, por exemplo, o plano superficial, o plano cirúrgico e o plano profundo. Né? Então, no contexto da anestesia moderna hoje, nós estamos trabalhando com anestesia superficial, anestesia cirúrgica e anestesia profunda. Então, nós vamos conseguir desmistificar para vocês todo o cenário, né, dessa monitoração de plano anestésico nos próximos slides. Então, como vocês podem mensurar e olhar nesse monitor, nós temos aí uma série de variáveis multiparamétricas, como, por exemplo, o eletrocardiograma, a oximetria de pulso, a linha de pressão arterial invasiva, bem como a pressão venosa central, advinda de um catéter venoso central, isso era um paciente crítico submetido à anestesia, e a capnografia. Bem como abaixo, nós temos aqui, né, as variáveis praticadas pelos métodos não invasivos de pressão. Pois bem, olhando todo esse contexto, né, nós temos aí, independente da condição desse paciente, alguns parâmetros pré-determinados. Ele o paciente está em plano. Como eu sei que o nosso paciente está em plano? Através da avaliação física e através da avaliação multiparamétrica. Ou seja, se eu olhar de maneira macro nesse monitor, entendo que o paciente em um primeiro estado, ou seja, ele está em plano anestésico. No entanto, para que eu consiga trabalhar em congruência, entender que entre o monitor e o meu paciente existe um profissional, e esse profissional é quem vai monitorizar o plano do nosso paciente, o exame físico se torna imprescindível durante o ato perioperatório. Então, o que nós precisamos entender? Que a monitoração do plano anestésico, ela engloba a avaliação de parâmetros cardiovasculares,
parâmetros ventilatórios, de hemodinâmicos, através de monitoração de nível de consciência, através do índice bispectral, né, que é a monitoração do BIS, que é essa linha que vocês podem ver logo acima do 22, que está apresentando uma linha contínua, apresentando a numeração de 61. Então, nós vamos falar um pouquinho da monitoração de BIS para vocês, que antes era uma monitoração um pouco difícil e complexa de se aplicar na medicina veterinária. No entanto, né, a gente consegue fazer alguns ajustes e utilizar esse tipo de monitoração no nosso procedimento cirúrgico e entender se o nosso paciente está propriamente em plano anestésico propriamente ou não. Então, para que vocês consigam entender de maneira macro, né, quanto mais próximo de 100 o nosso índice bispectral apresentar, mais acordado o nosso paciente está. Então, nós trabalhamos com o nosso paciente em torno de 50 a 60 durante o ato perioperatório, durante o ato anestésico. Então, a partir daí, eu consigo entender de maneira macro que o meu paciente está anestesia adequado, bem como ele apresenta uma estabilidade, né, dos parâmetros clínicos e parâmetros hemodinâmicos. Como eu sei, frequência cardíaca está baixa? Sim, frequência cardíaca do nosso paciente aí apresenta-se em 37. No entanto, se eu olhar para os parâmetros como, por exemplo, simetria de pulso e olhar para os parâmetros de pressão arterial invasiva, né, eu consigo entender que mesmo o meu paciente apresentando uma frequência cardíaca baixa, ele consegue sustentar todos os seus componentes perfusionais e apresenta uma boa um bom contexto relacionado à estabilidade hemodinâmica, ok? A partir daí, nós temos também a escala de Guedel, que dá para a gente utilizar para monitorizar o plano anestésico em questão. No entanto, essa escala de Guedel, ela é utilizada mais para anestesia inalatória, né? Componentes como avaliação ou inalação do isoflurano. Então, nós vamos comentar sobre a escala de Guedel e sobre os critérios que ela utiliza para se monitorizar o plano anestésico, e nós vamos também falar dos parâmetros cardiovasculares e dos parâmetros ventilatórios. Então, para que a gente consiga entender de maneira macroscópica, né, a monitoração do plano anestésico ela envolve o nosso paciente, as linhas de monitoração e o anestesiologista. Ou seja, nós formamos um tripé de monitoração. Esse tripé precisa estar em congruência. Por que precisa estar em congruência? Porque a partir do momento que eu faço uma monitoração única ou isolada, um dado isolado ao anestesiologista não vai servir para absolutamente nada. Então, eu preciso olhar para o nosso paciente de maneira generalizada, entender os componentes, entender as curvas de monitoração, para que eu consiga adaptar isso para o nosso paciente estável propriamente ou não, ok? Dentre essas características da monitoração do plano, o que nós precisamos entender aqui? Que o nosso paciente apresenta um ritmo sinusal, né, uma frequência cardíaca relativamente baixa, apresenta uma oximetria de pulso em torno de 98, apresenta uma pressão arterial invasiva, né, em região periférica, de 123 de sistólica e 77 de diastólica e uma média de 90. Ou seja, o nosso paciente é completamente estável em um primeiro momento. Além de eu monitorizar parâmetros cardiovasculares e parâmetros hemodinâmicos, eu preciso, de maneira específica, avaliar também parâmetros ventilatórios. O nosso paciente sob anestesia, independente da modalidade, né, falando aqui no contexto amplo da anestesia geral, né, o nosso paciente anestesiado, ele vai apresentar uma diminuição da amplitude respiratória. E vocês já vão conseguir entender o porquê que a amplitude respiratória do nosso paciente tende a diminuir durante o ato perioperatório. Tá? A partir daí, monitorizando a parte ventilatória, o que eu tenho aqui? A capnografia e a capnometria. Então, ela vai traduzir para nós se o nosso paciente está apresentando boa amplitude respiratória, boa expansão e uma boa eliminação de EtCO2, que é o gás carbônico no final da expiração. A partir dessa premissa,
nós vamos começar a entender que a ventilação mecânica aplicada ao nosso paciente sob anestesia geral, ela é benéfica. Por que ela é benéfica? Porque ela compreende uma monitorização mais fidedigna, eu consigo ter melhor estabilidade, né, dos parâmetros ventilatórios e eu consigo ter total controle do nosso paciente sobre a mecânica ventilatória. Então, a partir daí, nós temos uma estabilidade durante o ato perioperatório que traduz para o nosso anestesista, né, um sossego anestésico. Ou seja, a anestesia caminha da melhor forma possível. Eu não preciso ficar me preocupando em fazer a ventilação artificial do meu paciente de maneira manual, né? Ficar comprimindo o ambu, o baraca, ficar comprimindo o balão reservatório. Então, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque o nosso aparelho de ventilação mecânica, seja do carrinho de anestesia, seja do ventilador de UTI, ele vai fazer o nosso trabalho de ventilação artificial. Então, eu consigo olhar de maneira geral para o nosso paciente, né, diferentes circunstâncias e não me preocupar, né, em ficar tendo que ventilar manualmente esse paciente em questão. Tá? Então, a monitoração do plano anestésico desse nosso paciente em questão, ela usufrui, né, da escala de Gödel como uma associação de sinais e parâmetros que vão nos auxiliar na vigília da profundidade anestésica. O plano cirúrgico é o plano 3. Só que, para que eu consiga chegar ao plano 3, eu preciso passar pelos estágios 1 e 2. Esses estágios 1 e 2, se não passados de maneira muito rápida, eu posso ter problemas, como, por exemplo, a excitação do nosso paciente em questão. Então, a partir do momento que eu trabalho com a escala e com a monitorização do plano anestésico através da escala de Gödel, né, eu consigo trabalhar com pacientes que estão sob a hipnose, ou seja, sob a indução de um sono profundo. Tá? Então, eu preciso adaptar essa escala para as particularidades do nosso paciente, para as medicações que eu estou empregando e para a condição clínica do nosso paciente em questão. Então, a partir do momento em que eu trabalho avaliando o plano anestésico com a escala de Gödel, por exemplo, eu preciso entender que uma medicação, como, por exemplo, a cetamina, pode alterar a escala de Gödel. Eu posso trabalhar com medicações que vão fazer com que o meu estágio 3 se antecipe de maneira mais precoce, ou eu tenha medicações que possam trabalhar excitando o nosso paciente em questão, como, por exemplo, nos estágios 1 e 2, ok? Então, a partir do momento em que eu trabalho com esse modelo de avaliação do plano anestésico, eu fico um pouco restrito em categorizar se ele está no estágio 1, no estágio 2, no estágio 3 ou no estágio 4. Lembrando que o estágio 4 já é aquele paciente num plano muito profundo, já desencadeando para um quadro de choque bulbar, aquele paciente que não responde a estímulos e aquele paciente que está muito próximo de apresentar uma parada cardiorrespiratória. Então, a mudança de plano, né, no estágio 3, seja no componente 1, 2 ou 3 ou 4, ela é muito dinâmica e muito rápida. Então, eu preciso ter um olho muito crítico e clínico para entender em qual plano do estágio 3 o meu paciente está. Lembrando que a diferença entre o estágio 3 e o estágio 4, que é o estágio mais profundo, ela é muito próxima. Então, eu preciso estar muito ligado ao meu paciente para que eu consiga categorizar, né, de maneira bem específica, de maneira bem dinâmica, esse plano em questão, ok? Entender que eu também, avaliando esse modelo nas escalas, eu tenho que avaliar reflexos, né? Os reflexos óculos palpebrais, por exemplo, reflexo interdigital, reflexo anal, reflexo laringotraqueal. Ou seja, a partir do modelo, né, de avaliação do nosso plano anestésico no contexto geral, eu consigo entender se meu paciente está num plano superficial, num plano cirúrgico ou num plano profundo. Na categorização atual da anestesia moderna, né, a avaliação do plano ela se traduz em 3 componentes: plano superficial, plano cirúrgico e plano profundo. E eu já vou mostrar a vocês, né, a categorização e o que compreende cada etapa desse plano anestésico, ok? Mas sempre fiquem atentos, pessoal, para que vocês consigam monitorizar esses reflexos para saber se o seu paciente realmente está num plano cirúrgico,
se você não está se antecipando ao procedimento cirúrgico em questão, para que o seu paciente realmente esteja em plano anestésico e não esteja, né, num plano superficial ou não cirúrgico, ou até mesmo, né, passou um pouco do ponto de você já estar aí no plano profundo, num plano mais inadequado de anestesia, ok? Lembrando que os estágios anestésicos baseados no plano de Guedel, eles estão aí descritos a vocês abaixo, né? O estágio 1 é aquele estágio que o nosso paciente está alerta, acordado, sob medicação pré-anestésica, e você começa a induzi-lo na anestesia. Esse estágio ele é compreendido entre o momento em que o paciente está acordado e o início do sono. Tá? O estágio 2 é um estágio que você precisa, de maneira apropriada, passar rapidamente, porque é aquele estágio onde o seu paciente fica excitado, vocaliza, entra em estado de delírio. A partir do momento que você pula esse estágio 2, você vai partir para o estágio 3. O estágio 3 é aquele estágio de anestesia cirúrgica, que é aquele estágio que nós estávamos comentando, que ele é categorizado em escala 1, 2, 3 e 4, como vocês podem ver na imagem aqui da avaliação do plano anestésico através da escala de Guedel, ok? Lembrando que a partir do momento que o seu paciente passa, né, do estágio 3, ele entra no estágio 4, e esse estágio 4, ele tende a desencadear o próximo passo, a desencadear uma parada cardiorrespiratória e seu paciente entrar no quadro de choque. Então, fiquem muito atentos na monitoração do plano anestésico. E vocês vão conseguir entender isso, né, a partir do momento que a gente empregar a avaliação da monitoração com o BIS na anestesia. Por quê? O BIS vai traduzir para vocês se o seu paciente está apresentando uma profundidade anestésica ou não. Como vocês vão saber isso? Através da diminuição dos ângulos alfa e beta da linha do índice bipestral e através da diminuição do número, né, do fator do BIS, que é o nível de consciência do seu paciente. Quanto mais próximo de 0, mais profundo o seu paciente está, mais próximo do óbito. Quanto mais próximo de 100 o seu paciente estiver, mais acordado ele está, ok? Então, a partir do momento em que você faz essa monitoração congruente, você precisa avaliar de maneira dinâmica o seu paciente para que você consiga trabalhar de maneira segura, de maneira apropriada, ok? Existem alguns modelos de avaliação de plano anestésico. Aqui eu não estou falando de um plano anestésico cirúrgico, e sim de uma avaliação de um nível de sedação do seu paciente, porque muitas vezes, hoje, com os recursos que nós temos de anestesia locorregional, de bloqueios locorregionais, na grande maioria das vezes, a gente consegue trabalhar com o nosso paciente num grau de sedação, um grau de anestesia mais superficial. Então, nós conseguimos aí utilizar a escala de Hensey, por exemplo, para mostrar para vocês que o grau de sedação associado a um bloqueio locorregional, ele pode propiciar ao seu paciente, né, uma estabilidade transoperatória muito mais congruente. Então, né, essa avaliação da escala de Hensey, ela mostra, através da somatória de alguns graus, né, se o seu paciente está acordado, se o seu paciente está no nível de sedação adequado. Se você trabalhar, né, no que nós chamamos de sedação prolongada, seja essa sedação prolongada para um procedimento cirúrgico, ou até mesmo para a manutenção de um paciente sob o coma induzido num pós-operatório imediato de uma cirurgia no qual eu preciso manter o meu paciente imóvel por algumas horas, essa escala vai traduzir a vocês, né, uma facilidade, né, de entender se o seu paciente está apresentando um bom nível de sedação, para que vocês consigam ir monitorizando isso de maneira adequada, ok? Você pode trabalhar hoje no seu cenário atual, né, com o conceito de monitorização, como bem mencionado anteriormente, em superficial, em adequado ou profundo. O plano superficial, né, o seu paciente apresenta, né, a manutenção dos reflexos óculo-palpebral, e a partir do momento em que seu paciente se encontra num plano superficial, ele apresenta ainda reflexo de tosse, ele apresenta a deglutição evidenciada, ou seja, o seu paciente mantém reflexos protetores. Muitas vezes ele pode apresentar um globo ocular rotacionado ou até mesmo rotacionando, dependendo da medicação empregada na medicação pré-anestésica, como, por exemplo, dexmedetomidina com metadona com midazolam. O seu paciente vai apresentar um nível de sedação
muito profundo. Dependendo do procedimento cirúrgico envolvido, um bloqueio locorregional associado a essa medicação pré-anestésica vai propiciar uma segurança no ato perioperatório e seu paciente vai aceitar muito bem por conta do combinado da sua anestesia multimodal, né, a tolerância desse plano superficial. Lembrando que nesse plano superficial, os parâmetros clínicos, como frequência respiratória, frequência cardíaca, eles podem estar normais, ou seja, a avaliação pré-operatória do seu paciente é imprescindível para que você conheça o seu paciente em questão, ou até mesmo o seu parâmetro de frequência cardíaca e frequência respiratória do paciente sob anestesia, ele pode estar aumentado. Nem sempre um plano superficial, né, vai apresentar uma elevação de frequência cardíaca. Então, aqui nós estamos trabalhando no contexto da anestesia contemporânea, da anestesia moderna, com o conceito de anestesia multimodal. A anestesia multimodal, ela emprega, né, fármacos adjuvantes, bloqueios locorregionais, infusões contínuas de medicações específicas. Então, o seu paciente, né, ele apresenta uma estabilidade que é possível a execução de alguns procedimentos cirúrgicos envolvidos, ok? E muita atenção à pressão arterial do seu paciente no plano de anestesia superficial. Por quê? Porque nem sempre o valor preditivo da pressão arterial do seu paciente vai estar aumentado ou vai estar dentro da normalidade. Então, fique atento, né, e confie muito no seu método de monitoração da pressão arterial. Por quê? Se a frequência cardíaca do seu paciente estiver aumentada, e ela estiver aumentada de maneira exacerbada, a pressão arterial do seu paciente também tende a ter alterações secundárias, e ela pode aí sofrer alguns ajustes e seu paciente descompensar. Então, fique muito atento em relação a isso. Né? Já o plano cirúrgico ele engloba a manutenção dos reflexos, ou seja, os reflexos do seu paciente vão estar completamente ausentes e os seus parâmetros, né, como frequência cardíaca e frequência respiratória, eles podem estar normais ou até mesmo diminuídos. A tendência é, se o seu plano cirúrgico está realmente adequado, sob anestesia multimodal, um bloqueio locorregional bem feito, uma analgesia eficaz e eficiente, a frequência cardíaca pode estar normal, ela pode até mesmo estar diminuída por conta das medicações que você está empregando na sua medicação pré-anestésica ou até mesmo na sua indução da anestesia. Então, fique muito atento, né? O plano cirúrgico ele é capaz de propiciar, né, ao seu paciente uma permanência longa durante o ato perioperatório, então já se foi a época, a anestesia e o procedimento cirúrgico precisam ser muito rápidos, porque hoje nós temos fármacos que são muito bem metabolizados, muito bem estruturados e conseguem se adequar muito bem ao nosso paciente em questão. Então, a anestesia total intravenosa, né, ela consegue propiciar ao nosso paciente um plano cirúrgico bem satisfatório. Por quê? Porque na nossa anestesia total intravenosa, provavelmente nós estaremos infundindo um analgésico em infusão contínua. Provavelmente nós estaremos infundindo uma medicação para fazer relaxamento muscular de infusão contínua. Nós estaremos infundindo medicações que vão induzir o sono do nosso paciente em infusão contínua. Então, nós conseguimos, através da anestesia total intravenosa, ter uma maior estabilidade do plano cirúrgico, né, ter um maior relaxamento e um maior status compensatório do nosso paciente quanto aos aspectos hemodinâmicos, ok? Então, o plano cirúrgico da anestesia total intravenosa, ele é muito mais estável do que o plano cirúrgico de uma anestesia inalatória, principalmente se o nosso paciente estiver sob ventilação espontânea na anestesia inalatória. Por que a ventilação espontânea e a anestesia inalatória propicia ao nosso paciente um plano cirúrgico que muitas vezes oscila? Porque o nosso anestésico inalatório, ele depende do processo de inspiração do gás anestésico, da sua metabolização em componentes pulmonares e, eventualmente, a troca gasosa para que vocês consigam ter a estabilidade e a manutenção do plano cirúrgico. Então, eu dependo do processo de respiração para que eu consiga garantir a estabilidade do plano cirúrgico, ok?
Então, a partir do momento em que eu trabalho com plano cirúrgico envolvendo anestesia inalatória, envolvendo anestesia total intravenosa, o que eu preciso entender? Que a anestesia total intravenosa, ela propicia ao nosso paciente maior estabilidade, maior benefício em relação à manutenção do plano cirúrgico do que a anestesia inalatória, ok? Se você propiciar ao seu paciente a ventilação mecânica, que nos próximos slides nós estaremos comentando com vocês, vocês irão conseguir, sim, fornecer o gás através da mecânica ventilatória artificial do seu paciente, ou seja, o ar que ele vai inspirar vai ser regulado a volume, vai ser regulado a pressão, vai ser controlado, assistido, a gente já vai conversar sobre isso. A partir do momento em que você institui uma ventilação artificial, né, mecânica no seu paciente, você também consegue, com anestesia inalatória, estabelecer condições de um bom plano cirúrgico, ok? Para que a gente consiga trabalhar monitorizando o nosso paciente, seja ele no estágio superficial, seja no estágio profundo, entendendo os conceitos que nós acabamos de mencionar a vocês, nós temos a monitoração do BIS, né, que é o índice bispectral. O que esse índice mostra para nós? Ele mostra se o nosso paciente, né, através do seu eletroencefalograma, as curvas, né, de nível de consciência exacerbado, né, avaliando se o seu paciente tem depressão de córtex ou não. Então, como funciona a monitorização através do BIS? Você vai projetar os sensores na testa do seu paciente, né? Isso é adaptado da medicina humana e ainda nós não temos nada específico para a medicina veterinária ainda, né? Então, a partir do momento em que eu faço a adaptação do sensor pediátrico para os nossos cães e para os nossos gatos, eu consigo entender, né, que esses parâmetros vão traduzir para nós se o meu paciente está sob plano anestésico adequado ou não. Como vocês podem ver, né, na monitorização aqui nas nossas curvas, o que vem, né, apresentar a vocês. Se o nosso paciente tiver com índice de 60 para cima, ele está com nível de sedação leve ou ele está tendendo a acordar. Se ele tiver com nível de 60 até de 40 a 60, seu paciente está em hipnose, ok? Agora, baixou muito mais que 40, o seu paciente tende a entrar num estado de depressão, né, de nível de perfusão cerebral, de trabalho de atividade cerebral, que já pode prejudicar todo o funcionamento do circuito, né, de todo o seu paciente como um todo. Tá? E a partir do momento em que eu tenho uma linha próxima de 20 ou abaixo de 20, eu tenho um paciente aí que já não apresenta atividade cerebral, ou seja, o seu paciente já entrou num quadro de choque e o seu paciente já não tem perfusão cerebral, e aí você precisa instituir métodos de reanimação emergencial para tentar restabelecer essa condição. Né? Então, cuidado com a monitorização. Esse é um método de monitorização novo que vem sendo empregado na nossa rotina. Hoje, na nossa rotina aqui, a gente consegue utilizar o BIS, né, com bastante facilidade, e a gente está aprendendo a trabalhar com ele, né, e aprendendo a trabalhar de uma maneira que a gente consiga realmente categorizar qual é a real profundidade do plano através da monitorização do BIS. Vai ter vídeo a vocês mais adiante aí, mostrando a monitorização do BIS na anestesia. Cuidado, porque quem trabalha com monitorização de BIS, que ainda não é uma realidade para todos nós, né, eu preciso tomar cuidado com o emprego de algumas drogas, como, por exemplo, a anestesia dissociativa. A anestesia dissociativa, ela dissocia o córtex, e a partir do momento que eu tenho uma dissociação de córtex, eu tenho uma interpretação de maneira inadvertida da atividade elétrica, né, através do encefalograma. Então, eu posso julgar uma alteração de plano de maneira inadvertida, então eu preciso tomar muito cuidado em relação a isso, ok? Então, a monitorização do BIS, ela vem sendo empregada na nossa realidade, né, e em breve ela já vai estar muito fácil, muito acessível a todos vocês, para que vocês consigam utilizar isso na rotina prática do anestesista. Na UTI, nós utilizamos em quase todo paciente sob anestesia geral ou sob sedação prolongada a monitorização do BIS para que a gente consiga avaliar níveis de sedação, ok? Partindo dessa premissa, entendendo o contexto relacionado à monitorização do plano anestésico,
nós vamos agora partir para um segundo trecho da aula. O que é esse segundo trecho da aula? Né? É a utilização da ventilação pulmonar ou da ventilação mecânica artificial ou da ventilação mecânica invasiva na nossa prática diária. Então, a partir do momento em que eu faço, né, a manobra de instituir ao nosso paciente a ventilação mecânica, eu preciso entender alguns aspectos práticos e alguns aspectos dinâmicos do que é propriamente a ventilação mecânica. A ventilação mecânica, ela precisa ter algumas considerações ao nosso paciente antes da gente realizar o emprego. Vamos lá, partindo de um princípio básico, né? A ventilação mecânica invasiva ou ventilação mecânica pulmonar artificial, ela é traduzida como uma substituição da função respiratória fisiológica do nosso paciente. Ou seja, o nosso paciente para de apresentar movimentos respiratórios, né, de maneira fisiológica, e a partir daí nós temos um paciente que vai receber, né, uma pressão positiva na via aérea através de um equipamento. Equipamento este denominado ventilador pulmonar ou ventilador mecânico, ok? O ventilador ou respirador mecânico, ele vai propiciar ao seu paciente uma melhora na oxigenação e uma melhora da troca gasosa. E vocês já vão conseguir entender o porquê. Porque o nosso paciente sob anestesia, ele precisa de alguns pilares que são considerados básicos para uma anestesia ser bem feita, e esses componentes da anestesia, para que ela seja bem feita, como, por exemplo, analgesia, hipnose e relaxamento, né, o nosso paciente com relaxamento muscular, o diafragma vai ter a tendência a apresentar uma menor amplitude de movimentos respiratórios. Então, o nosso paciente não vai ventilar bem. Se o nosso paciente não vai ventilar bem de maneira espontânea, né, a ventilação mecânica vai ser necessária para esse paciente em questão. Então, nós temos hoje no mercado uma série de equipamentos que são equipamentos veterinários que vão facilitar o emprego dessa ventilação artificial no nosso paciente. Lembrando que essa ventilação mecânica, ela é um suporte temporário. Por que ela é um suporte temporário? Porque o nosso paciente, numa condição fisiológica acordado, ele respira 21% de oxigênio. A partir do momento em que eu trabalho com o emprego da ventilação mecânica no nosso paciente, sob anestesia ou sob a ótica da terapia intensiva, eu tenho um paciente respirando, dependendo do ventilador que você está utilizando, ele está com uma fração inspirada, ou seja, está respirando oxigênio a 100%. A ventilação artificial com oxigênio a 100% não é benéfica para o nosso paciente. Ou seja, o oxigênio fornecido ao nosso paciente mais top possível, qual é? É o oxigênio do ar ambiente. Se o seu paciente consegue respirar, né, através da ventilação mecânica e consegue manter os valores de oxigenação e de perfusão próximos dos valores de referência de um paciente acordado, seu paciente está num ótimo mecanismo aí de função ventilatória. Então, nunca trabalhem com oxigênio a 100%. Sempre trabalhe fazendo o desmame para que você consiga trabalhar próximo de 21 ou, no máximo, 40% de fração inspirada de oxigênio. Ok? Então, existem alguns tipos de ventiladores mecânicos na nossa medicina veterinária que existem ventiladores mais sofisticados, existem ventiladores mais robustos. O que é um ventilador bom? É um ventilador que agregue ao seu paciente a manutenção, né, e a manutenção da função respiratória através da promoção de uma boa oxigenação, de uma boa troca gasosa, e de um ventilador que realmente forneça dados congruentes de interpretação. Ou seja, o somente ventilar, desculpem, o somente ventilar, ou seja, mais ar, menos ar, já não tem mais o contexto de uma boa ventilação mecânica. Se a gente pegar um ventilador de um carrinho de anestesia, como vocês podem ver na quarta foto, né, da primeira fileira, né, nós temos aí um ventilador
que é advindo de um carrinho de anestesia que ele apresenta um Foley, um ventilador microprocessado, que apresenta um Foley que vai fazer ventilação ciclado a pressão ou ciclado a volume. Já o nosso ventilador, né, da primeira fileira, na cor laranja, né, é um ventilador pulmonar de UTI. Esse ventilador pulmonar de UTI, ele promover uma ventilação através de mecânica artificial com diferentes modos ventilatórios, e a gente consegue trabalhar também com ventilação com pressão de suporte. Essa ventilação com pressão de suporte, a gente já vai conversar sobre isso, vocês vão conseguir entender, né? É uma ventilação assistido controlada. O que que essa ventilação assistido controlada propicia ao nosso paciente? Se o nosso paciente, no momento da mecânica ventilatória, no processo de inspiração, não respirar de maneira positiva, de maneira adequada, de acordo com os parâmetros que eu joguei para o meu ventilador ofertar, o ventilador vai apenas dar o suporte ventilatório e vai completar o ciclo para o nosso paciente em questão, ok? Então, a gente começa a trabalhar com alguns ventiladores que consiga trabalhar com segurança na ventilação mecânica, e a partir do momento em que eu trabalho com ventilador de UTI, os ventiladores de UTI não têm entrada para gases inalatórios, ou seja, a anestesia total intravenosa vai ser necessária para que você consiga instituir, né, a manutenção do seu plano anestésico na anestesia. Diferente de um carrinho de anestesia. Como vocês podem ver, a quarta foto, a terceira foto, a quarta foto da primeira fileira são ventiladores ou carrinhos de anestesia com respirador mecânico. Na segunda fileira, o que nós temos aqui? Na terceira foto, na quarta foto, na quinta foto, nós temos também ventiladores advindos de um carrinho de anestesia. A primeira foto, né, da última coluna, nós temos aqui um ventilador, né, que propicia ao nosso paciente a mecânica de ventilação para um ambiente de resgate ou para até mesmo terapia intensiva. Diferente dos outros carrinhos de anestesia, o que nós temos aqui? Os carrinhos de anestesia possuem entrada para gases anestésicos, diferente dos ventiladores de UTI que não possuem entradas para gases anestésicos. Então, a manutenção do seu plano de anestesia sob a ótica da ventilação mecânica vai ser diferente ou não. Por quê? Se o seu paciente tiver sido anestesiado num carrinho de anestesia, como bem mencionei anteriormente a vocês, você pode fazer a manutenção através do gás inalatório. Se você optar pela manutenção de um ventilador, né, do processo de respiração mecânica, através de um ventilador de UTI, a sua mecânica, a sua manutenção do plano transoperatório vai ter que ser através da ventilação da anestesia total intravenosa, ok? Então, partindo da premissa que nós não temos ventilador, né, ainda é a nossa realidade no cenário da anestesia, que ainda não se tem ventilação mecânica em todos os carrinhos de anestesia, muito diferente da medicina humana, nós temos que abordar alguns contextos aqui relacionados à ventilação espontânea. O que é a ventilação espontânea? É o processo de respiração do nosso paciente de maneira fisiológica. Ou seja, fiz a indução, fiz a intubação do meu paciente em questão e, a partir daí, ele está respirando de maneira espontânea. Lembrar que, toda vez que eu fizer uma ventilação ou manutenção da ventilação espontânea do meu paciente, eu vou ter no nosso paciente, né, miorrelaxamento, eu vou ter depressão respiratória, eu vou ter alteração da relação ventilação e perfusão. A partir do princípio que eu tenho todas essas interferências, eu já começo a entender que a ventilação mecânica ela vai ser benéfica para o nosso paciente. Por que ela vai ser benéfica? Porque a partir do momento que eu faço a submissão do meu paciente a um procedimento anestésico, eu já estou tirando o meu paciente da posição anatômica. Ou seja, meu paciente saiu da posição, né, de external, ele saiu de uma posição quadrupedal, vamos dizer assim, e ele começou a entrar em decúbito lateral, ou decúbito ventrodorsal, ou decúbito dorso-ventral.
Então, o nosso paciente, ele já vai ter uma alteração da sua mecânica ventilatória. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho o paciente virado de barriga para cima, ou eu tenho o paciente virado de barriga para baixo, sob anestesia geral inalatória ou sob anestesia total intravenosa, eu tenho a influência de gravidade, ou seja, a musculatura do nosso paciente está relaxada, porque um dos pilares da anestesia é o miorrelaxamento, e a partir daí eu começo a trabalhar com um paciente que não vai ter uma expansão de caixa torácica de maneira adequada. Então eu preciso entender que a partir do momento que eu tenho a influência de gravidade, tenho a alteração da mecânica ventilatória, tenho a depressão respiratória, a ventilação espontânea do meu paciente não vai ser positiva. A ventilação mecânica não vai propiciar um bom equilíbrio na ventilação e na perfusão, né, da homeostase. Então, nós precisamos entender que a ventilação espontânea ainda é realidade na anestesia, só que ela não é tão benéfica igual a gente imagina. Então, a ventilação espontânea, pessoal, ela é, infelizmente, insatisfatória na manutenção da homeostase. Ou seja, a relação ventilação e perfusão, oxigenação, né, estabilidade de parâmetros ventilatórios, sob a ótica da ventilação espontânea, não vai ser possível. Então, nós temos que entender que o suporte ventilatório ou a ventilação mecânica, ela vai ser benéfica para o nosso paciente. Ela vai ser benéfica entendendo o contexto básico que qualquer método de suporte ventilatório, ele vai ser benéfico para o nosso paciente se eu não promover danos a esse paciente em questão. Ou seja, não adianta eu pegar um ventilador de qualidade ruim e instituir uma ventilação artificial de maneira inadvertida. Eu posso promover muito mais efeitos deletérios do que efeitos benéficos. Então, às vezes, se eu partir desse conceito básico e entender que o meu ventilador não é bom para fazer uma ventilação mecânica para um paciente sob anestesia geral, eu deixo ele na ventilação espontânea. Por quê? Porque eu preciso garantir que o conceito básico de instituir a ventilação mecânica é promover o menor dano possível e promover a melhor ventilação e oxigenação para que a gente consiga fazer a manutenção da qualidade de vida desse paciente em questão, ok? E quais são as modalidades ventilatórias que nós temos hoje disponíveis nos nossos ventiladores? Né? Nós temos diversos ventiladores, como mostrei a vocês anteriormente. E esses ventiladores, alguns deles possuem mais modalidades e alguns menos modalidades. Então, a gente vai falar para vocês algumas particularidades de cada um em questão. Existem modalidades que são a base de pressão positiva intermitente sendo assistida ou controlada. Assistida. Como funciona a ventilação artificial assistida? Vou mostrar a vocês a ventilação artificial assistida, como o próprio nome já diz, ela assiste a ventilação do nosso paciente. Ou seja, comecei o processo de respiração, a partir do momento em que eu fiz o processo de respiração e eu não fui capaz de manter um volume corrente adequado, de manter uma pressão de via aérea adequada, o nosso ventilador vai assistir, vai completar o seu ciclo, ok? Ou eu posso utilizar a ventilação positiva controlada. A ventilação controlada, como o próprio nome já diz, ela é controlada, ou seja, eu controlo a mecânica ventilatória do meu paciente. Ou seja, o ventilador faz o processo de inspiração e o processo de expiração do nosso paciente em questão. Então, eu preciso trabalhar com a categorização de que não existe o melhor método ou a melhor modalidade. Existe a melhor modalidade para aquele paciente em questão. Ok? Existem algumas outras modalidades, como, por exemplo, a ventilação a pressão, ventilação a volume, ventilação mandatória intermitente sincronizada, ventilação com suporte pressórico e até mesmo CPAP. Né? Nós vamos falar hoje, basicamente, a vocês, né, das modalidades ventilatórias envolvendo a PCV e a VCV, né, o SINV e a PSV, ok? As demais a gente vai fazer um comentário bem sucinto a vocês para que a gente não se alongue muito. Para que vocês consigam trabalhar com ventilação mecânica, é imprescindível que vocês trabalhem
entendendo a relação entre o seu circuito de anestesia e a mecânica ventilatória do seu paciente. Para que você consiga entender que o seu circuito anestésico, o seu circuito de traqueia, eles possuem um comprimento de 110 até 130 centímetros de comprimento, você vai ter um espaço ali sem troca gasosa. Então, a ventilação mecânica do seu paciente, ela precisa ser ajustada para que essa resistência desse circuito de traqueia não implique numa ventilação ruim. Ou seja, o seu paciente vai ficar apresentando desconexão, 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 desconexão o tempo todo e o seu alarme vai ficar disparando, mas na realidade não é que está ocorrendo a desconexão. Na realidade está acontecendo o quê? Os valores de volume corrente ou de pressão que você instituiu para mandar para o seu paciente para que ele consiga fazer o processo de ventilação não estão sendo suficientes para poder preencher todo o circuito da traqueia, ok? Então tome muito cuidado em relação a isso na categorização do seu circuito de anestesia, né, na escolha do seu circuito de traqueia. Da mesma forma que vocês precisam entender que a escolha do balão também implica, né, numa alteração da troca gasosa. Quanto maior o balão, maior a chance de reserva de EtCO2, maior a reserva de gás carbônico no processo da dinâmica ventilatória, maior a oportunidade do seu paciente de reinalar CO2. A reinalação de CO2 não é benéfica para o nosso paciente, tendo em vista que ela promove alterações de desequilíbrio hidroeletrolítico e até mesmo alcalose respiratória ou até mesmo distúrbios mistos frente à avaliação da gasometria arterial. Tá? Então, tomem muito cuidado, porque se você não fizer a escolha do circuito anestésico, né, e hoje nós temos alguns circuitos disponíveis na medicina veterinária, circuito Baraca, circuito de Bem, circuito valvular, circuito avalvular, né, o tamanho do seu circuito pode interferir na mecânica ventilatória do seu paciente em questão. Então, se você trabalhar com muita resistência através da manutenção da ventilação mecânica, a ventilação do seu paciente não vai estar sendo congruente, ok? Para que vocês consigam trabalhar com ventilação mecânica, nós precisamos entender, além daquele conceito básico, que ela é compreendida de um processo, que é um processo de respiração artificial que vai envolver uma máquina, ou seja, vai envolver um aparelho que vai movimentar gases para dentro e para fora dos pulmões. Movimentando o gás para dentro e para fora dos pulmões, ela vai gerar um gradiente de pressão. Esse gradiente de pressão, ele precisa ser ajustado para que você não promova barotrauma, não promova mecânico-trauma, não promova alterações da mecânica pulmonar do seu paciente. Lembra, partimos do princípio que eu preciso promover a melhora na oxigenação e na perfusão do meu paciente em questão. No entanto, eu também tenho que partir da premissa básica que eu não tenho que promover efeitos deletérios ao meu paciente, ok? Então, a ventilação mecânica na nossa prática diária, né, na anestesia total intravenosa, ela vai ter 100% de indicação, tendo em vista que, na grande maioria dos fármacos que nós utilizamos, a grande maioria deprime centro respiratório. Se ela deprime centro respiratório, promove miorrelaxamento e promove uma diminuição da complacência pulmonar, consequentemente, a ventilação mecânica ela vai ser necessária para o nosso paciente se manter, né, com bons níveis de oxigenação e de perfusão, ok? E a finalidade, né, da ventilação mecânica? Existe um conceito, né, muito antigo de que a ventilação mecânica artificial, ela, como o próprio nome já diz, ela é artificial, ou seja, ela é antifisiológica. Mas ela é antifisiológica. Então, se ela vai do princípio de que ela não é boa fisiologicamente ao nosso paciente, a gente está dando um tiro no pé. Apesar dela ser uma respiração artificial ao nosso paciente, né, advinda de uma máquina, advinda de um ventilador propriamente dito, né, eu vou abolir esse termo de que ela é antifisiológica. Óbvio, o primeiro contexto relacionado a um bom mecanismo, a uma boa manutenção, é promover a manutenção de níveis fisiológicos. No entanto, a ventilação mecânica ela
consegue promover para o nosso paciente uma estabilidade dos parâmetros ventilatórios e nos parâmetros de oxigenação e de perfusão, ok? Então, o mecanismo de que ela é antifisiológica, nós vamos abolir da nossa rotina diária, ok? Por que nós vamos abolir? A partir do momento em que eu faço o entendimento, né, de como o nosso sistema respiratório trabalha, né, nós temos aí o diafragma contraído no processo de inspiração. O diafragma contraído no processo de inspiração, sob a ótica do paciente estar acordado, eu tenho um diafragma completamente íntegro. Ou seja, ele consegue preencher tudo que precisa e fazer com que os pulmões se encham, as costelas se elevarem e o ar inspirar. Partindo da premissa que meu paciente está anestesiado, eu já tenho um diafragma relaxado. Se eu tenho um diafragma relaxado, eu não tenho uma boa complacência da função pulmonar. Se eu não tenho uma amplitude, uma complacência adequada no processo de ventilação, eu tenho que partir da premissa de que a ventilação mecânica ela vai ser benéfica para esse paciente. Por quê? Porque além de você garantir um volume corrente, um volume minuto adequado, você consegue garantir que o seu paciente está recebendo bons níveis de oxigenação e bons níveis de perfusão. Então, o sistema respiratório sob a ótica da anestesia total intravenosa de um paciente completamente relaxado, né, a ventilação mecânica vai proporcionar ao seu paciente muitos benefícios e a gente vai conseguir mostrar para vocês vários deles a partir de agora, ok? Na grande maioria dos nossos pacientes submetidos à ventilação mecânica, a anestesia total intravenosa vai estar relacionada, porque, como eu disse a vocês, nós utilizamos fármacos que vão deprimir o sistema respiratório, nós vamos utilizar fármacos que vão promover maior relaxamento de musculatura lisa, nós vamos trabalhar com a ventilação mecânica, tentando ofertar ao nosso paciente a facilidade de manter a mecânica pulmonar de maneira funcional, ok? Então, a ventilação mecânica nos nossos pacientes anestesiados, né, ela vai promover benefícios, como, por exemplo, aquele paciente taquipneico. Aquele paciente taquipneico, por qual motivo ele estaria taquipneico na anestesia? Ou ele está num plano de anestesia superficial, ou ele está com dor. Se eu fizer o ajuste do plano e melhorar esse padrão respiratório junto à ventilação mecânica, eu consigo proporcionar estabilidade transcirúrgica. Agora, se eu pego um paciente idoso, ou aquele paciente que já está num quadro de insuficiência respiratória aguda, né, aquele paciente crítico, e eu consigo trabalhar instituindo a ventilação mecânica para esse paciente, eu consigo literalmente falar que eu trabalho com uma ventilação, né, artificial desse paciente em questão, fazendo com que os pulmões e todos os componentes da mecânica respiratória descansem. Ou seja, eu diminuo o consumo, né, de oxigênio, eu diminuo o gasto das células em promover o processo da ventilação espontânea, ok? Para a cirurgia de hérnia diafragmática, a ventilação mecânica ela é imprescindível, porque eu vou trabalhar com manobras de recrutamento e eu vou trabalhar com pressão positiva no final da expiração, porque lembra que na hérnia diafragmática eu tenho uma seção da musculatura diafragmática e eu tenho alças intestinais, eu tenho órgãos ocos, né? Eu tenho grandes órgãos entrando para dentro da caixa torácica e vão comprimir os nossos pulmões. Consequentemente, se eu tenho uma compressão de pulmão, o meu paciente não vai ventilar bem. A partir do momento em que eu tenho, né, a retirada desses componentes abdominais de dentro do tórax na hérnia diafragmática, por exemplo, eu começo o processo de recrutamento. Se eu começo o processo de recrutamento, eu consigo melhorar a oxigenação e eu consigo melhorar a perfusão e, consequentemente, diminuir o volume de espaço morto. Então, eu começo a trabalhar com uma melhora na qualidade da anestesia e da mecânica ventilatória do nosso paciente. Da mesma forma que aqueles pacientes submetidos à toracotomia, eu preciso ter total controle da situação, total controle da mecânica ventilatória. Por quê? Porque nós trabalhamos em equipe. O cirurgião precisa de um tórax em silêncio. O que é um tórax em silêncio? Um tórax que eu tenho total controle sobre o que está acontecendo sobre ele. Então, eu vou instituir a ventilação mecânica
seja num volume corrente maior ou num volume corrente menor, e uma frequência respiratória ajustável para que a gente consiga manter índices de capnografia e uma capnometria boa, e eu consigo também trabalhar em equipe com o cirurgião para que ele consiga ter destreza no momento da execução, né, do ato cirúrgico envolvido naquele processo de toracotomia, ok? Além do que, a ventilação mecânica, ela vai conseguir, né, promover, e como já dissemos anteriormente, garantir que a oxigenação e a perfusão do seu paciente sejam garantidas e eficazes, e nós vamos conseguir trabalhar também naqueles pacientes que vão fazer cirurgia de catarata, ou naqueles pacientes que vão fazer a utilização de bloqueio neuromuscular, a utilização de uma ventilação mecânica artificial, porque o bloqueador, ele cessa o movimento de respiração. Se ele cessa o movimento de respiração, seu paciente entra em apneia. Se ele entra em apneia, você faz a ventilação manual ou você institui a ventilação mecânica propriamente, ok? Aqui nós temos 2 modelos de ventiladores. Nós temos aqui o primeiro do vídeo que está rodando, de um paciente sob anestesia, com um carrinho de anestesia. Então, né, percebam aqui que está mantendo uma fração de 94, né, e está mantendo uma capnografia boa. E o que nós conseguimos entender aqui? Eu vou pausar o vídeo para mostrar a vocês. Nessa modalidade ventilatória, o que nós estamos empregando para que vocês comecem a se familiarizar com o ventilador mecânico? E existem diversos tipos de ventilador. Né? Esse ventilador, ele está ventilando no modo de ventilação através do SINV controlado a volume. O que é o SINV? Ventilação mandatória intermitente sincronizada a volume. Ou seja, se vocês olharem no nosso display do ventilador mecânico aqui, o que nós estamos fazendo? Uma ventilação mandatória intermitente sincronizada. Ela está sincronizada com o quê? Com o nosso paciente. Ela está sendo intermitente e ela está sendo gerada através de um volume que eu estipulei. O volume máximo que nós vamos estipular é de 10 ml por quilo. Então, se o nosso paciente pesa 10 quilos, é 100 ml. Se o nosso paciente pesa 20 quilos, é 200, e assim sucessivamente. Não extrapolem o volume máximo de 10 ml por quilo. Na literatura, hoje, nós já estamos trabalhando com volume entre 5 e 7, né, de volume corrente de ml por quilo. Então, nós calculamos o peso do nosso paciente vezes 5 ou o peso do nosso paciente vezes 7, dependendo do tempo cirúrgico, dependendo do procedimento cirúrgico envolvido e dependendo da sua distendibilidade de caixa torácica. Partindo da premissa que eu tenho esse modo ventilatório escolhido, eu tenho aqui, né, as curvas de pressão versus tempo. O que é a pressão? A pressão, ela vem aqui, ó, na pressão máxima, e eu joguei uma pressão máxima de 30. Ou seja, eu não consigo mandar níveis de pressão maior do que 30 centímetros de água para o meu paciente, porque o ventilador bloqueia essa variável pressórica. No entanto, eu estou jogando uma ventilação com 170 ml. Ou seja, eu estou fazendo no meu paciente uma ventilação sincronizada intermitente a volume, garantindo um pico máximo de pressão. Ou seja, eu não passo de 30 e eu não passo de 170 ml de volume corrente que vai para dentro do ar, ok? Para dentro dos pulmões. Além do que, eu consigo trabalhar mostrando aqui a frequência respiratória do nosso paciente e eu vou ajustar o tempo ins e o tempo expiratório. Então, o que eu preciso fazer a partir dessa modalidade ventilatória? Eu vou ajustar o tempo ins e o tempo ex, né? Geralmente a tendência, o padrão é 1:2. Esse 1:2 precisa promover variáveis de capnografia entre 35 e 45 de EtCO2, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco mais adiante. Opa! Se eu olhar que essa modalidade ventilatória está gerando uma boa curva de capnografia e um bom número, né, na capnografia em geral, ó, vamos lá. O que eu tenho aqui? A mecânica ventilatória sendo instituída através da pressão e do tempo, e eu estou gerando aqui, ó, um EtCO2 de 45. Além de eu garantir um processo de eliminação de CO2 adequado,
eu estou conseguindo garantir uma oxigenação e uma perfusão boa. Então, eu consigo promover, através da ventilação mecânica, né, níveis de oxigenação e perfusão garantidos, diferente do outro ventilador abaixo. Dando continuidade, eu tenho aqui um paciente garantindo as variáveis de pressão que eu estipulei, e eu tenho aqui um outro tipo de ventilador. Eu tenho aqui um ventilador de UTI, que ele está fazendo uma ventilação no modo VCV. O que é esse modo VCV? Ventilação controlada a volume. Ou seja, eu vou jogar a quantidade de volume e o ventilador vai controlar o quanto de volume eu estou mandando. Ou seja, eu estou fazendo uma ventilação totalmente controlada. Aqui, eu estou fazendo uma ventilação intermitente sincronizada. Eu estou fazendo o modo assistido controlado. Aqui, eu estou trabalhando com o modo controlado, 100% controlado, ok? Então, eu tenho aqui a curva de fluxo de pressão e tempo, né? Eu tenho a curva de fluxo, tudo que está para cima é o processo de ventilação do processo de inspiração, tudo que está para baixo é o volume de expiração. Então, se vocês olharem para essa curva, vocês estão conseguindo notar que a minha ventilação está sendo completamente congruente e ela está sendo completamente estável, porque o ar entra e o ar sai, o ar entra e o ar sai, e eu consigo aqui, ó, garantir uma variável de pressão de 15 centímetros de água. Eu estou conseguindo promover uma ventilação com volume controlado de 65 ml, que é o que eu programei, com uma pressão máxima de 30. Ou seja, o meu ventilador, ele precisaria chegar, ou ele poderia chegar em até 30 de pressão para garantir 65 de volume. No entanto, eu consigo entender nesse gráfico em questão que com 15 centímetros de água, eu já estou conseguindo garantir o volume que eu desejei, ok? Se vocês forem tendo dúvida, vão me perguntando, pessoal, para a gente fazer uma interação aí, que senão eu fico pensando que... Perfeito? Para que a gente consiga trabalhar nos modos ventilatórios, eu preciso trabalhar com a ventilação controlada e eu preciso trabalhar com a manutenção do plano anestésico também. Então, nós vamos trabalhar com a infusão de analgésicos e a manutenção de medicações para manter o sono do nosso paciente. Eu vou controlar a ventilação e eu vou controlar os parâmetros multiparamétricos. Se vocês olharem nesse gráfico em questão, vocês vão perceber que o volume que eu havia solicitado ao monitor não está sendo garantido. Por que ele não está sendo garantido? Porque se vocês perceberem nas curvas, eu percebo aqui, ó, alterações, né, na questão do fluxo. Ou seja, o fluxo não está sendo constante. Preciso investigar o porquê isso está acontecendo. Ó. Vou tentar fazer o ajuste. Fiz o ajuste, meu paciente começou a apresentar uma manutenção. O que estava acontecendo aqui? O cirurgião estava, sem querer, comprimindo o tórax do meu paciente, diminuindo, né, o fluxo, diminuindo o volume corrente, para poder expandir o tórax em questão, ok? Já esse outro modelo, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, a possibilidade de fazer vários ajustes no meu ventilador. Esses ajustes, eu posso controlar fluxo e pressão, eu posso controlar fluxo e tempo, posso fazer pressão versus tempo. Eu vou entendendo a interpretação gráfica e entender qual é o melhor contexto para o nosso paciente em questão, ok? Partindo da premissa que a ventilação mecânica ela é benéfica para o nosso paciente, eu vou começar a entender que ela vai ser amplamente utilizada na anestesia geral por conta desses 3 pilares. Nós temos quais pilares para anestesia? Analgesia, hipnose e relaxamento. Opa, se eu tenho relaxamento, eu não tenho uma boa distendibilidade de caixa torácica. Se eu não tenho uma distendibilidade de caixa torácica adequada, eu não tenho uma garantia de que a ventilação e a perfusão do meu paciente está sendo benéfica. A ventilação mecânica vai conseguir garantir essa questão de troca gasosa adequada.
Ou eu posso partir para outros princípios que eu vou conseguir convencer vocês de que a ventilação mecânica ela é eficaz. Por quê? Porque além de eu conseguir promover o relaxamento adequado com a infusão de medicações, seja na anestesia total intravenosa, seja na anestesia inalatória, eu vou conseguir com a ventilação mecânica trabalhar com equilíbrio. Eu vou conseguir trabalhar com equilíbrio entre a oxigenação e trabalhar com estabilidade durante todo o processo de ventilação do nosso paciente. Ou seja, eu tenho controle da situação. A partir do momento que eu tenho controle da situação, eu consigo garantir a efetividade, né, no plano e garantindo os pilares que a gente preconiza para a anestesia dos nossos pacientes em questão, ok? E até quando eu vou manter a ventilação mecânica? Eu vou manter a ventilação mecânica dos nossos pacientes até o momento em que o nosso paciente se recuperar de maneira completa e que ele consiga assumir a mecânica ventilatória de maneira artificial ou de maneira fisiológica. E nós temos alguns modos ventilatórios. Nós temos os ventiladores, né, ou ventilação controlada e a ventilação assistida. A ventilação controlada, ou seja, nós vamos controlar todo o processo de respiração do nosso paciente. Já a ventilação assistida, eu vou apenas assistir o que o meu paciente precisa e eu vou completar o ciclo, ok? Então, nós precisamos entender que nós temos, como anestesiologistas, que estabelecer critério para instituir a ventilação mecânica desse paciente anestesiado. Como eu vou estabelecer critérios para instituir a ventilação mecânica? Lembra que todo o processo de ventilação mecânica ele é artificial. Se ele é artificial, eu vou ter a interação coração e pulmão. Opa, eu estou começando a mexer com outro órgão sem ser o pulmão. Sim. Por quê? Porque eu estou começando a mandar pressão positiva para dentro do tórax, e essa pressão positiva, se for exacerbada, ela vai diminuir a contratilidade do coração. Se eu tenho um coração que contrai com menor intensidade porque o meu pulmão está hiperinsuflado, eu posso ter alterações de perfusão e de oxigenação e até mesmo de comprometimento do débito cardíaco, ok? Então, o início da ventilação mecânica no nosso paciente, ele vai, de maneira obrigatória, melhorar a oxigenação. No entanto, você instituindo a ventilação mecânica, tome cuidado para que você não jogue um volume muito alto e o seu pulmão fique hiperinsuflado e você comprima o coração. Por quê? Porque se exprimir o coração, você vai começar a ter alteração hemodinâmica. Ou seja, a pressão intratorácica versus a pressão intraabdominal versus a pressão intracraniana vai começar a ter choque. Se você começa a ter choque entre as alterações, entre as variáveis de pressão, seu paciente pode começar a descompensar. Se o seu paciente começa a descompensar, você vai começar a ter alteração de débito cardíaco. Se você tem alteração de débito cardíaco, você pode eventualmente ter alteração da resistência vascular sistêmica. Se você tem alteração da resistência vascular sistêmica, o seu paciente pode, de maneira inadvertida, começar a apresentar vasoconstrição ou vasodilatação. Se você trabalhar hiperinsuflando ou colocando uma pressão positiva de maneira exacerbada no final da expiração, que é quando o movimento do pulmão deveria se esvaziar, você pode também comprometer retorno venoso. Se você comprometer retorno venoso, consequentemente você vai ter um comprometimento da função pulmonar. Ou seja, você precisa trabalhar uma ventilação congruente e com uma ventilação que você consiga trabalhar com a interação coração-pulmão e manutenção das variáveis pressóricas, ok? Porque aí, a partir disso, né, a ventilação mecânica nada mais é do que você instituir pressão positiva, ou seja, insuflar ar de maneira positiva para dentro do tórax, ok? Sempre faça a avaliação, né, de parâmetros ventilatórios e de parâmetros respiratórios. Avaliem a oxigenação e avaliem a perfusão do seu paciente. Avaliem se o seu paciente está mantendo níveis de oxigenação bons através da oximetria de pulso. No entanto, avaliem também se a capnografia do seu paciente está sendo congruente ou não, ok? Faça a avaliação se a troca gasosa está sendo bem executada ou não. Lembra do circuito da anestesia. Veja se o seu circuito não foi categorizado ou escolhido de maneira errada. Veja se o seu paciente está apresentando
um bom relaxamento muscular. Veja se o seu paciente está apresentando uma boa expansão de caixa torácica, tanto no movimento inspiratório quanto no movimento expiratório. Faça o estabelecimento de critérios para que você consiga trabalhar com o seu paciente fornecendo o menor volume corrente e garantindo níveis de oxigenação e perfusão. Faça com que o seu paciente trabalhe de maneira menor possível com esforço respiratório, para que ele não fique brigando com o seu ventilador. E qual modo ventilatório vocês vão instituir? Vocês vão instituir diferentes modos, podendo ser a volume controlado ou a pressão controlada. Existe um modo ventilatório perfeito? Não. Existe um modo em que se adequa melhor ao seu paciente. Existe um método ventilatório que vocês vão instituir ao seu paciente e ele vai aceitar de maneira satisfatória e não vai ficar brigando, mantendo níveis de oxigenação e mantendo níveis de perfusão adequados, ok? O modo mais convencional, que todo ventilador já começa por ele, é a ventilação controlada a volume. A ventilação controlada a volume, vocês vão trabalhar com ventilação minuto garantido, ou seja, o volume que você instituiu, se é 100, se é 200 ml, baseado no 10 ml por quilo, você vai conseguir garantir aquilo. No entanto, você tem que tomar cuidado porque você pode garantir um volume, no entanto, esse volume que você garante ao seu paciente demanda de um pico de pressão exacerbado. Se você tem, por exemplo, um gato possui um pulmão pouco complacente, ou seja, ele não distende de maneira exacerbada. Se você garantir um volume muito exacerbado, você vai garantir um pico de pressão muito maior e você pode promover barotrauma. Então, você tem que instituir um modo ventilatório para o seu paciente, entendendo a concepção que a ventilação ela é benéfica. No entanto, eu preciso fazer os ajustes para que essa ventilação seja benéfica e não promova alterações deletérias. Já a ventilação controlada à pressão, ela tem como maior desvantagem não garantir volume. Como que ela não garante volume? Porque ela é limitada à pressão. Você vai jogar uma pressão de no máximo 30 e a partir dessa pressão ela vai garantir um volume. Esse volume vai ser fornecido ao seu paciente de acordo com a demanda das variáveis pressóricas. Então, pode ser que o seu paciente precise de 30 centímetros de água para poder, posteriormente, garantir um volume de 5, 10 ml por quilo. Então, você limita a pressão, no entanto, você não garante o volume, ok? Nós temos um outro modo ventilatório, que é a ventilação mandatória intermitente sincronizada, que é o SINV. Esse modo, ele é assistido controlado. Ou seja, eu trabalho com a mecânica ventilatória fisiológica do meu paciente e eu consigo apenas suprir o que está faltando para esse paciente em questão, de acordo com as variáveis que eu estou estipulando. E eu tenho dois tipos de SINV. Eu tenho SINV a pressão e SINV a volume. Na SINV, a volume, eu vou garantir o volume limitando uma determinada pressão. Na SINV a pressão, eu vou trabalhar apenas limitando a pressão e não vou conseguir garantir o volume, ok? Como vocês podem ver aqui, ó, eu estou fazendo o processo de ventilação, estou conseguindo garantir no máximo uma pressão de 20. A partir do momento que eu faço uma pressão de 20, olha o que está acontecendo no meu monitor. Essa pressão que eu joguei de 20 centímetros de água, na categorização do meu plano ou da minha modalidade ventilatória, eu não estou conseguindo garantir uma boa troca gasosa. Por que eu não estou conseguindo garantir uma boa troca gasosa? Porque eu tenho aqui uma variável de 93% de oxigênio, o ideal é que ela esteja de 95% para cima, sob o paciente anestesiado, e eu tenho aqui, ó, o meu paciente apresentando no processo de expiração 15 de capnografia. Ou seja, meu paciente não está apresentando um bom processo de mecânica ventilatória. Além do que, eu não tenho uma curva de capnometria adequada. Então, meu paciente não está ventilando bem. O meu paciente precisa ter uma modalidade ventilatória ajustada. E a partir do momento em que eu faço esse ajuste, eu preciso voltar
para uma ventilação, seja ela a pressão, seja ela a volume. Eu já vi no início do vídeo que a ventilação mandatória intermitente sincronizada à pressão nesse paciente em específico não está sendo benéfica. Então, eu preciso ajustar a modalidade ventilatória, né? A ventilação com SINV, seja ela pressão, seja ela volume, ela garante, né, um maior sincronismo com o ventilador, porque, como o próprio nome já diz, ela é sincronizada, né? Ela é mandatória e intermitente, então ela adequa-se ao paciente e ela consegue trabalhar com uma menor pressão de via aérea, consegue trabalhar com uma menor tendência de extensão da caixa pulmonar, e você consegue também trabalhar com menor comprometimento hemodinâmico. Alguns ventiladores possuem o que nós chamamos de modo ventilatório, né, de PSV. O que é esse PSV? É a ventilação com suporte pressórico. Ela nada mais é do que uma ventilação com suporte limitado à pressão. Ou seja, você vai introduzir a variável de pressão máxima e você vai estar, a partir dessa variável pressórica, assistindo a ventilação do seu paciente de mecânica através da mecânica controlada, ok? Esses são os modos ventilatórios mais convencionais que a gente utiliza na anestesia, tá? Partindo dessa premissa, nós vamos começar a trabalhar agora com ajustes da ventilação. Quais são esses ajustes? A PIP, por exemplo, pressão positiva no final da expiração. Ela é necessária em todo paciente? Não. Na grande maioria, ela só é necessária em pacientes que apresentem alteração de níveis de oxigenação e níveis de pressão, e níveis de oxigenação e de perfusão. Então, por exemplo, hérnia diafragmática, paciente com bronquite, paciente com colapso alveolar, esses pacientes vão ser beneficiados com o emprego da PIP. Paciente rígido, submetido à cirurgia eletiva, não coloquem PIP, ok? E a PIP, ela vai, de maneira secundária, promover alterações hemodinâmicas do seu paciente, ok? Então, tomem cuidado com o emprego da PIP, ela é benéfica em alguns casos. Nos nossos pacientes sob anestesia de paciente rígido, nós trabalhamos com PIP de 0, ok? Quais são os benefícios da PIP? Nós temos aqui um vídeo, né, que demonstra áreas de atelectasia ou áreas sem perfusão, e eu vou começar a fazer o emprego da PIP. O emprego da PIP, ele vai começar a garantir a oxigenação e perfusão de áreas que estavam mortas, entre aspas. Consequentemente, eu estou aumentando a pressão intratorácica. No entanto, eu estou aumentando a pressão intratorácica e eu estou garantindo que esse pulmão se permaneça cheio durante o processo de expiração, de acordo com a quantidade de centímetros de água que eu empreguei, ok? Quando eu faço o emprego da PIP, de maneira microscópica dentro do alvéolo, eu estou promovendo isso aqui, ó. Eu estou promovendo um enchimento e a manutenção desse enchimento, inclusive no final da expiração. Ou seja, o meu pulmão nunca vai chegar à fase 0. Ele sempre vai permanecer um pouco cheio de acordo com os centímetros de água que a gente instituiu lá no ajuste fino da ventilação mecânica. Ok? Os modos ventilatórios, aí só mostrando a vocês a título de curiosidade, o que cada um deles consegue garantir, né? E o que cada um deles vai pré-determinar a vocês de acordo com os ajustes, e a partir daí a gente vai discutir agora alguns modos. Como vocês podem ver, eu estou fazendo uma ventilação através do SINV baseado em volume, eu estou jogando um volume de 170, garantindo uma pressão máxima de 30. Estou conseguindo, através dessa modalidade ventilatória, manter uma perfusão e uma oxigenação legal e manter uma capnografia legal. Então, eu vou conseguir manter, né, a minha mecânica ventilatória de maneira adequada. E olha que interessante, se vocês olharem de maneira macroscópica nesse gráfico do ventilador, eu programei para jogar 170 ml para o nosso paciente. No entanto, o nosso paciente só está recebendo 106 ml. Se ele está recebendo 106 ml, ele está fazendo aqui uma frequência respiratória de 11 e eu estou fazendo uma pressão de platô de 4. E eu tinha jogado para fazer uma pressão de 30. Ou seja, essa modalidade ventilatória está perfeita para esse paciente em questão. Da mesma forma,
que eu faço aqui o ajuste, ó, do meu paciente e eu estou jogando a ventilação a volume, ó. Olha o quanto de volume eu estou jogando. Muito pouco. Mesmo assim, ó, conseguindo garantir ao meu paciente as variáveis ventilatórias que eu estava desejando, ok? Então, a ventilação mecânica ela é muito dinâmica. Então, ela precisa ser ajustada de maneira individual para cada paciente, ok? Já aqui, eu estou fazendo para o nosso paciente de 50 quilos, né, uma ventilação à pressão, jogando uma pressão máxima de 20, que está proporcionando um volume de 520. No entanto, ó, percebam que essa ventilação não está boa? Eu preciso ajustar esse parâmetro ventilatório, porque essa modalidade escolhida para esse paciente em questão não está promovendo benefícios, ok? Da mesma forma aqui, nos ventiladores mais sofisticados, a gente consegue ajustar e entender, né, inclusive fazer com que a fração inspirada de oxigênio não seja 100%. Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui para vocês. Aqui. Aqui nós temos, né, um ventilador promovendo a mecânica ventilatória em modo de PCV, uma ventilação controlada à pressão. Então, eu estou jogando uma pressão de 12, garantindo uma frequência de 20, garantindo uma PIP de 5 e uma paciente está inspirando 60% de oxigênio. Então, o ajuste da mecânica ventilatória ou da função respiratória para o nosso paciente vai ser muito individual, ok? Então, não existe uma regra específica, existe o ajuste fino para cada paciente em questão, ok? Basicamente, era isso que eu tinha a falar a vocês, né? Espero ter passado a mensagem. Ventilação, ela é muito dinâmica e bem interativa, e se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aí inteiramente à disposição de vocês e tudo mais. Não sei nem por onde começar a falar, porque é tanta informação e tanta novidade, né? E é tão importante a gente olhar um pouco para essa questão da ventilação e da monitoração, que é muito legal. Eu tenho uma pergunta, antes de todo mundo poder fazer. Chico, deixa eu te perguntar assim, e aí eu queria que você, eu sou cirurgião, então, né, não é minha praia muito, mas eu tenho às vezes uma condição onde o paciente chega na clínica ou numa condição de emergência com uma dispneia ou com uma taquipneia, ou seja, descompensado sob o ponto de vista respiratório, né, e não vou nem entrar se ventilação ou se é respiração ou ventilação. Ele chega com aquela dispneia, com aquela taquipneia. E ela pode ser, às vezes, por uma alteração hemodinâmica, por uma anemia muito severa, uma pressão muito baixa, ou, de repente, por um edema pulmonar. E aí eu queria que você, de repente, pudesse falar um pouquinho para a gente, assim, qual é a importância de você, de repente, ter um ventilador mecânico nesse momento e quanto ele contribuiria efetivamente para que você pudesse garantir para esse paciente instável que você consiga dar o suporte necessário para que ele não venha a óbito nesse momento crítico dessa emergência. Não, perfeito. Vamos lá. Vou falar aqui agora mais umas 3 horas e meia, porque essa área Opa, eu amo. Então tá ótimo. Pô. Eu amo a parte de emergências respiratórias. Então, vamos lá. A pergunta do professor é muito pertinente, porque na grande maioria a gente tenta... quando o nosso paciente chega na emergência, independente da condição dele, até a gente conseguir diagnosticar se é por falha mecânica ou se é por falha de oxigenação, independente da causa base inicial, né, o emprego da oxigenoterapia ela deve ser evidenciada em 100% dos pacientes. Ou seja, meu paciente veio advindo da emergência, chegou na nossa sala de emergência. Primeiro método alternativo, ventilação em alto fluxo. O que é essa ventilação em alto fluxo? Via máscara, via sonda, via catéter nasal, ou até mesmo, dependendo da circunstância, faço o processo de intubação e começo a promover o oxigênio a 100%. Então, partindo da premissa de uma emergência respiratória, independente da causa, o oxigênio de alto fluxo ele vai ser implementado de maneira precoce, independente da causa, até que se prove o contrário. Tá? Partindo da premissa que a gente começou a fornecer oxigênio
e esse fornecimento de oxigênio não está sendo suficiente para promover uma oxigenação adequada, uma ventilação adequada, porque o nosso paciente está com uma angústia respiratória ou ele está com edema pulmonar, por exemplo, o que eu tenho que entender? Que o processo de ventilação mecânica ele vai ser benéfico para o nosso paciente por 2 motivos. Primeiro, porque o fornecimento de oxigênio via não invasiva, máscara, sonda, em alto fluxo, não vai estar conseguindo ter permeabilidade em alvéolo. Ou seja, eu não vou estar conseguindo fazer a troca gasosa. Se o oxigênio não consegue fazer a troca gasosa, consequentemente, eu vou estar ali fazendo um trabalho de maneira inadvertida sem uma resposta. No entanto, se eu tenho um ventilador mecânico e eu consigo ajustar esses parâmetros de acordo com a necessidade do meu paciente, e é, por exemplo, um paciente cardiopata com edema pulmonar, eu consigo utilizar mecânicas ventilatórias com uma pressão positiva no final da expiração, como vocês viram lá no vídeo, eu vou jogar uma PIP para que eu consiga abrir esse alvéolo que está fechado. Por quê? Esse alvéolo que está fechado não tem perfusão e não tem oxigenação. É um alvéolo morto. Se esse alvéolo está morto, ele não tem troca gasosa. Então, o que acontece? Se eu faço a manobra de ventilação mecânica nesse paciente em questão, o que eu faço? Eu começo a abrir o alvéolo que estava morto, entre aspas, e eu começo a garantir uma perfusão mínima que seja. Então, eu começo a propiciar uma melhora na oxigenação e uma melhora na perfusão. Consequentemente, todas as variáveis hemodinâmicas advindas do processo da ventilação vão começar a melhorar. Então, a ventilação mecânica na sala de emergência hoje, ela já é uma prioridade. Por que ela é uma prioridade? Porque da mesma forma que a gente tem o protocolo ABC do trauma, o A compreende via respiratória superior, o B compreende boa ventilação, o C compreende circulação. A mecânica ventilatória artificial, ela vai estar englobando os 3 componentes, porque eu consigo trabalhar garantindo uma via aérea patente, consigo garantir uma boa ventilação e eu consigo garantir variáveis de melhora na oxigenação e na perfusão. Então, não preciso nem ficar me alongando muito falando dos benefícios da ventilação, porque a ventilação mecânica em todo paciente com uma lesão pulmonar, seja ela induzida, seja ela advinda de um trauma, o ventilador vai conseguir, de acordo com as suas modalidades ventilatórias, fazer o ajuste fino e, a partir daí, eu consigo categorizar uma melhora na responsividade do nosso paciente em questão. Então, a ventilação mecânica hoje ela é carro-chefe na sala de emergência. Por quê? Porque partindo dali, eu já levo esse paciente para uma unidade de terapia intensiva ou até mesmo para uma internação. Porque além de eu conseguir garantir o oxigênio ao nosso paciente, eu consigo fracionar o quanto de fração inspirada eu estou mandando para esse paciente, e aí entra a gasometria, aí entra o ajuste do modo ventilatório, aí a gente começa a ampliar o leque, né, de maneira macroscópica, e a gente vai entendendo a causa base daquela emergência respiratória. Legal. Então, assim, quanto mais precoce a gente colocar esse paciente no ventilador, maior é o nosso benefício em termos de garantia da estabilidade, que a gente possa trabalhar melhor, independente da causa que ele traz para a gente, né? Porque emergência não é para você fazer o diagnóstico do que está acontecendo, é estabilizar o paciente. E aí o ventilador poderia ajudar muito nessa condição, não é isso? Como o nosso amigo e professor Guilherme Monteiro fala, né? Não adianta a gente instituir a ventilação mecânica no bicho morto, a gente tem que instituir a ventilação mecânica de maneira precoce. E se a gente instituir a ventilação mecânica de maneira precoce e a gente tiver o entendimento que aquela ventilação já resolveu o problema naquela primeira hora, eu tiro meu paciente do ventilador. Simples, e ele vai assumir a ventilação espontânea com suporte de oxigênio ou não. Então, eu estou instituindo uma manobra terapêutica, vamos dizer assim, a fim de melhorar a qualidade de vida daquele paciente, tirar ele do quadro de crise, né, da respiração agônica, e eu consigo depois pensar se eu vou manter esse paciente na ventilação ou se eu não vou manter na ventilação. E aí entra em 2 fatores. Mas eu não tenho um ventilador de UTI, mas eu tenho um AMBU. Eu tenho o ventilador do carrinho de anestesia. Eu consigo entender e encaixar que a ventilação mecânica, de alguma forma, vai ser benéfica para o nosso paciente, de alguma forma.
Perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Hoje a gente aqui no Rio está num caos aí de chuva desde ontem, né? Então a gente tem vários bairros sem luz, então a gente até entende que há uma instrumentabilidade muito grande na internet. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. É que aí também assim, que é uma coisa que sempre me perguntam e sempre me questionam também, né? Quando a gente fala da vantagem, da importância de você ter um ventilador ou da monitoração clínica. Como é que você agrega valor, né? Então, assim, como é que você cobra, né? Então, assim, somos todos veterinários aqui, então não tem mimo, né? É assim, pô, Francisco, como é que eu vou comprar? Vou comprar um Digivent da Digicare, vou gastar aí 30 mil, 40 mil num equipamento top de linha, a gente parcela em várias vezes, né? Mas assim, vou comprar um equipamento. Como é que eu cobro isso depois para o cliente? O que eu vou ganhar investindo em um equipamento de ponta, né? Eu sei a resposta assim, né, de uma maneira, mas como é que você cobra? Como é que você agrega o valor? Como é que você vai botar isso? Vai aumentar o preço da sua internação, da sua consulta? Como é que você faz esse cálculo para você poder assim justificar e obviamente assim incorporar isso dentro da sua rotina? Bom, o que nós estamos fazendo hoje na nossa realidade aqui? A gente tenta mostrar para o nosso cliente, então hoje a gente já tem uma sala de emergência, essa sala de emergência é dentro do ambiente da internação, tem ventilador, tem monitor, é basicamente isso que vocês estão vendo aqui no fundo, dentro da nossa sala de emergência. Então, o que a gente mostra para o nosso cliente? A gente brinca que a gente não esconde nada do nosso cliente aqui. Por quê? Ele quer subir na internação? Ele vai subir na internação. Ele quer subir, conhecer o centro cirúrgico? Ele vai conhecer o centro cirúrgico. Ele quer conhecer aonde fica o paciente numa unidade de terapia intensiva? Ele vai subir para a sala de terapia intensiva. Então, o que a gente tenta mostrar para esse cliente? A gente tenta confortar ele numa situação que é complexa, né, que é uma situação em que o cliente não estava esperando aquilo, e de repente ele está ali, poxa, vou ter que gastar R$ 1.500 nesse primeiro momento de uma coisa que não estava preparado. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui na nossa realidade? A gente tem organizado da seguinte maneira, a gente tem trabalhado por hora. Então, por exemplo, nosso paciente advindo na emergência, ficou 1 hora para ser estabilizado, é cobrado R$ 400. Ficou 2 horas, R$ 800. E assim sucessivamente. Passou de 2 horas, opa, esse paciente já era para ter estabilizado, não melhorou, não apresentou responsividade, vai para a UTI. Entenderam? Então, a gente consegue mostrar para o nosso cliente que a gente trabalha com meta. E qual que é essa meta? Né? Olha, nós vamos tentar estabilizar ele dentro de 1 hora. Nós vamos tentar estabilizar ele dentro de 2 horas. Não conseguimos, vamos subir para a UTI. A gente deixa um profissional estabilizando o paciente, pego na mão do meu cliente, subo com ele no leito da UTI e falo, é aqui que ele vai ficar. Esse ventilador vale R$ 40 mil, esse monitor vale 50, essa bomba de infusão vale isso. Então, a gente mostra para o cliente a realidade da nossa rotina. Por quê? Porque o nosso cliente ainda, infelizmente, ele tem aquele perfil. Veterinário é tudo mercenário. Só que é o que a gente brinca. Hoje eu não tenho uma casa, mas eu tenho R$ 200 mil de equipamento dentro da UTI. Então, a gente precisa mostrar esse valor para o nosso cliente. E o que a gente faz? A gente começa a mostrar para o nosso cliente o porquê que a gente está fazendo aquilo. Então, por exemplo, eu estou com meu paciente na UTI, chegou na emergência, eu coloquei ele no modo de ventilação mecânica, eu estou lá no modo VCV, por exemplo, eu vou pegar na mão do meu cliente, vou trazer ele perto do monitor e vou falar, olha, ele está nessa modalidade por conta disso, disso, disso e daquilo. Se a gente não tivesse isso, talvez ele nem estaria mais aqui conosco. Então, a gente começa a usar alguns gatilhos mentais, vamos dizer assim, para poder engajar o nosso cliente, para ele entender a percepção de valor, para que ele não justifique que aquele serviço que ele está gastando é caro. Então, a gente consegue mostrar isso para o nosso cliente. E hoje, a gente lida aqui com o cliente desde classe C até o AA+. Então, nosso cliente ele consegue entender a percepção de valor. E mesmo aquele cliente mais pobre, vamos dizer assim, mais de um nível de remuneração mais baixo, ele consegue entender a percepção de valor de que tudo isso que nós estamos mostrando a ele é em benefício ao paciente dele, ao filho dele. E aí a gente consegue trabalhar
né, de uma forma a agregar valor, e graças a Deus a gente vem conseguindo mudar essa percepção, né, de valor do cliente, de que veterinário é tudo mercenário. Então está dando muito certo, né? E o investimento em equipamentos hoje é o nosso carro-chefe. Por quê? Porque quem não trabalha com equipamentos de qualidade está ficando para trás. Então já se foi a época de uma anestesiar com oxímetro de pulso e com ambu, com ventilação ou com anestesia dissociativa. Já se foi a época. O nosso perfil de cliente no cenário nacional, ele já quer equipamentos mais sofisticados. Tanto é que a primeira coisa que ele chega para nós, né, que foi criado tradicionalmente, é anestesia inalatória? Não, é anestesia balanceada, é anestesia multimodal. Então, a gente começa a mostrar para o nosso cliente a percepção, né, de valor frente à anestesia moderna, frente ao cenário atual. E ele entende muito bem, desde que a gente consiga passar a mensagem de maneira bem clara e objetiva. Não, perfeito. Eu acho isso muito importante. E eu acho, você falou, tocou num ponto que é muito essencial, que é a questão da transparência. Às vezes as pessoas, né? Às vezes a gente vê, né? Você também deve ver até mais do que eu. Às vezes assim, né? Ah, não, o cliente só pode entrar até aqui na porta, não pode ter acesso, não pode ver, E assim, na verdade, né, assim, se você não tem o que temer, se você está fazendo certo, se você está colocando, e se você está vendendo o serviço, né? Então, assim, olha, eu tenho a ventilação, eu tenho a monitoração, né? A minha clínica, o meu trabalho se propõe a isso, então você tem que realmente mostrar e garantir que o paciente esteja assistido daquela maneira. Então, eu acho isso muito importante, muito legal mesmo. Chico, nós não temos assim mais perguntas aqui no chat, tá? Muitos elogios, o pessoal falando assim muito, agradecendo você, falando da sua didática, assim, que foi perfeita, que muita informação, né? E aí eu queria deixar você à vontade, assim, para poder fazer mais os comentários finais, mas eu sempre acho muito importante, assim, eu sempre penso assim, né? A emergência, tanto na emergência, e aí você falou duas coisas que são assim muito importantes para mim, né? A emergência, quando o paciente chega em emergência, você tem aquele tempinho ali, né? 15, 10 minutos, né? Para organizar a sua cabeça, colocar tudo em ordem e você, assim, conectar esse paciente para salvá-lo, né? Então, e aí, quanto mais capacitado, quanto melhor é o seu monitor, quanto melhor é o seu ventilador, né? Quanto melhor você tiver uma equipe treinada, o seu profissional, né, que fez o curso, que buscou um aprimoramento técnico, é essencial para que você possa salvar a vida. Às vezes não vai salvar todos, mas, né, que você possa ter essa capacidade. E uma outra coisa que você falou e que eu falei no início com você, antes da gente começar, era exatamente aquilo ali. Ah, Paulo, a anestesia vai ser volátil? Eu falei assim, a anestesia vai ser com anestesista. Exatamente. Eu não sei se ele vai usar o volátil, o venoso, o que ele vai fazer. Porque eu tenho que confiar e eu tenho que escolher, quando eu vou fazer a cirurgia, no profissional, né, que é habilitado, que é preparado, que ele possa mudar, né, os seus planos anestésicos, independente do tipo de cirurgia. A intercorrência pode acontecer e você tem, né, e a gente espera sempre que aquele colega que está trabalhando com a gente, ele esteja preparado. Então, queria que você falasse um pouquinho só sobre isso para fazer esse fechamento para a gente e já te agradecer de coração aí a sua palestra, achei ela incrível. Obrigado pela disponibilidade de compartilhar os slides, né, via QR Code para a gente, foi muito importante também, porque o pessoal pode acompanhar, e eu te agradeço muito pelas suas palavras aí. Bom, em relação aí à emergência e a gente ganhar tempo, né, o que a gente geralmente faz aqui na nossa rotina? A gente tem monitor espalhado por todo lado do hospital, né, porque a gente sabe que condições de emergência pode chegar 1, pode chegar 2, pode chegar 5 ao mesmo tempo. Semana passada, para você ter ideia, a gente pegou 8 pacientes filhote intoxicados, né? Então, imagina pegar o acesso de 8, estabilizar 8, requer uma equipe multidisciplinar bem engajada, bem interativa, assim, em questão de um olhar para o outro e já saber o que está acontecendo e já entender o próximo passo, né? E uma monitorização de qualidade, ela nos auxilia muito, né? Uma variação de pressão arterial, um traçado do eletrocardiograma, um oxímetro de pulso, né? Uma capnografia se o nosso paciente tiver em parada cardiorrespiratória. Então, aí a gente consegue abrir o leque e falar de N técnicas de monitoração, só que a monitorização voltada para a emergência, que é aquela monitorização baseada em meta, né? Pô, meu paciente chegou,
chegou em 10 minutos e eu não consegui melhorar nenhum parâmetro desde a sua chegada, eu preciso refazer tudo de novo, porque alguma coisa de errado tem. Né? Então, eu dou um prazo máximo, dependendo da comorbidade do nosso paciente, de 20 minutos. Se eu não conseguir estabilizar ele em 20 minutos inicialmente, ele não apresentou nenhum tipo de resposta, eu volto fazendo todo o protocolo ABC. Por quê? Porque com certeza absoluta alguma etapa eu pulei. Né? E aí a gente cai num outro dilema. Preciso fazer anestesia desse paciente na emergência. Eu anestesio esse paciente para estabilizar ou eu estabilizo ele para operar? Né? A gente entra num dilema e hoje a gente não entra mais com paciente crítico morrendo dentro do bloco cirúrgico. A gente estabiliza todo esse paciente com as terapias guiadas por metas, variáveis de pressão, repõe eletrólito se for necessário, avalia a arritmia, corrige a arritmia. Então, a gente não tem, salvo as exceções de choque hemorrágico, ou alguma coisa em específico, mas que é muito específica, eu tenho que entrar com esse paciente de maneira muito precoce dentro do bloco cirúrgico, mas a gente estabiliza esse paciente. E como eu vou saber que eu estabilizei esse paciente? Através da monitorização multiparamétrica global. Né? Eu não consigo olhar para ele e falar, ele está com uma carinha de melhor. Né? A gente já não aceita mais isso, o cliente não aceita mais isso. Né? Ele está com uma carinha melhor, tá? O que essa carinha representa? Né, representa uma melhora de pressão arterial, representa uma variação de lactato melhor, representa uma perfusão de mucosa através do TPC de quanto, né, porque o nosso cliente ele tem o Google aliado a ele, né, e ele já chega muitas vezes com o diagnóstico. Eu acho que ele está assim. E se a gente for surpresa, a gente já diminuiu a percepção de valor do nosso cliente. E aí a gente cai num outro dilema, né, que é a anestesia inalatória versus anestesia total intravenosa. Anestesia inalatória e anestesia total intravenosa são componentes da anestesia multimodal ou da anestesia contemporânea que ambas possuem qualidade. Né? Então, o nosso cliente e os nossos colegas veterinários, eles precisam entender que a anestesia total intravenosa não é o Ketapum. A anestesia total intravenosa é a medicação ou fornecimento de drogas, de agentes intravenosos, que vão garantir a estabilidade de relaxamento, hipnose e analgesia do nosso paciente. E a partir daí, nós vamos categorizar qual anestesia vai ser mais benéfica para aquele paciente em questão. Né? Ambas as anestesias possuem qualidades. A anestesia inalatória possui as suas qualidades por conta de biotransformação, por conta de eliminação do agente. A anestesia total intravenosa, ela também tem benefícios. Por exemplo, a recuperação, a analgesia em infusão contínua, o relaxamento muscular para o cirurgião. Então, a gente precisa começar a ponderar, né, qual técnica é melhor. Não existe técnica melhor. Existe o melhor protocolo ou o melhor modelo de anestesia para aquele paciente específico. Por exemplo, o nosso paciente crítico na unidade de terapia intensiva, na sua grande maioria, ele vai ficar sob anestesia intravenosa total, porque nós não vamos ficar fornecendo gases anestésicos. E muitas vezes a gente consegue manter esse paciente na anestesia total intravenosa 3 dias, 4 dias, 5 dias, depende do quanto o nosso proprietário está disposto a gastar. Né? Então, existem os benefícios e os contras, né? E a gente precisa ponderar muito isso de maneira individual, né? De maneira que eu consiga categorizar e estratificar o risco daquele paciente de maneira bem específica e de maneira bem exemplar. Né? E além de todo o contexto relacionado à emergência, anestesia e terapia intensiva, a gente precisa entender que o trabalho em equipe é fundamental. Né? Então, a relação anestesista, cirurgião, clínico, anestesia e cirurgia, elas precisam estar completamente congruentes. Por quê? Quem vai ser o maior beneficiado de tudo isso? O nosso paciente. Né? Então, a ideia é mostrar para o nosso aluno, mostrar para o nosso cliente que a gente está trabalhando por uma única e exclusiva causa, que é propiciar o bem-estar para o nosso paciente. Né? Então, a concepção de que o trabalho em equipe é muito benéfico, a gente sabe que o trabalho em equipe, aliado a uma boa monitorização, aliado a uma equipe congruente, é muito mais benéfico ainda. Né? Então, hoje o mundo já requer equipamentos de qualidade e a gente tem que estar na frente, porque a anestesia, como a gente havia conversado no começo da apresentação, é a que mais evoluiu nos últimos anos. Né? Então, a gente está num nível de anestesia hoje que a gente está nos padrões mais tops do mundo. Né? A gente não está nada atrás de outros países. A gente, por questões culturais, a gente está muito bem.
Então, a gente precisa valorizar isso e precisa continuar essa crescente. Aí vem técnicas de monitorização avançada, vem ventilação mecânica, vem todos os componentes que a gente consegue trabalhar de maneira bem circunstancial. Né? Então, é muito importante essa contribuição, né, com equipamentos de boa qualidade. E a DigiCare é referência nacional nisso, né, dispensa apresentações, são equipamentos completamente tops de linha e, com certeza, quem fizer a aquisição de equipamentos de vocês está muito bem servido, porque são equipamentos que nunca vão deixar vocês na mão, né, no quesito qualidade, no quesito monitorização de boa acurácia. Perfeito. É exatamente assim. O tempo da axiologia acabou, né? Passou. Eu acho que o meu paciente está melhorando e eu ainda me surpreendo muito. Eu sei também que você deve se surpreender, que a gente ainda precisa falar de pressão arterial, né? Ah, poxa, você tem o seu aparelho de pressão? Não, não tenho. E, querido, então você monitora o quê? Ah, eu olho para o paciente e vejo se ele está bem, está respirando. Querido, olha só, acabou isso. Então, exatamente, a gente tem que ter equipamentos com qualidade que possam entregar aquilo que a gente está esperando, se é pressão, se é a temperatura que seja. E eu acho que a gente está... exatamente, eu fico muito triste quando alguns colegas falam que a veterinária não é boa porque o serviço é ruim. Eu falo que não, que a gente tem equipamento, que a gente tem profissional, que a gente tem assim, uma equipe muito diferenciada e que a gente tem muita oportunidade. Então, é super importante. Francisco, eu queria te agradecer demais aqui, já estamos com 9 horas aí, então vamos começar a liberar o pessoal. Queria te agradecer demais pela participação. O Eduardo, que é o diretor técnico da DigiCare, ele está agradecendo a você, ele, né, garantindo aí para a gente conhecimento, aprimoramento e exatamente qualidade do profissional. O Felipe, que é o gerente nosso aqui da DigiCare aqui no Brasil, ele está falando que, né, o pessoal que está participando para aquisição das bombas de fusão, existe um parcelamento especial para o pessoal, que é uma bomba também que tem muita entrega. Estou com cartaz aqui atrás, então semana que vem, dia 15, no mesmo bate-horário aí das 19 horas, professor Rodrigo Mencalha, a fera, falando sobre tiva em felinos. E eu sou fã de gato, sou gateiro assumido, não vou perder também. Na verdade, não vou perder nenhuma delas, entendeu? Porque que é um outro desafio enorme o nosso paciente felino, né? É uma outra história, né, Chico? Assim, cachorro é uma coisa, é outro mundo. Então, Chico, queria agradecer muito a você pela participação. Pessoal, o sorteio a gente vai fazer na mesma dinâmica da semana passada, por conta da dificuldade um pouco hoje da internet, da parte mais administrativa lá da própria DigiCare. Hoje está bem complicado aqui no Rio, eu fiquei sem internet quase a tarde inteira aqui em casa. Então, mas aí eu queria agradecer a todos, uma boa noite para todos vocês. E, Chico, muitíssimo obrigado aí. Deixo você com as últimas palavras e espero vocês na semana que vem. Eu que agradeço aí o convite, fiquei muito feliz e lisonjeado aí por estar junto a grandes profissionais, professor Rodrigo, parceiraço nosso aqui, DigiCare também parceiraça nossa, né? Fico muito feliz, que bom que o pessoal gostou aí, várias mensagens de elogio, várias mensagens aqui no WhatsApp, muito obrigado de coração. Convido vocês a conhecerem a nossa estrutura aqui em Campinas, em Jundiaí, né? A gente tem cursos de pós-graduação, cursos de aprimoramento. O professor Rodrigo trabalha junto com a gente na coordenação de vários cursos aqui. E a casa da Melovete é a casa de vocês. E se é cliente de DigiCare, é parceiro da Melovete. E a casa é aberta sempre, né, para estágio, para curso, para aprimoramento, para tudo que for preciso. Pode contar com a gente. Tem meu telefone na apresentação. Pode mandar mensagem. A gente responde todo mundo aí com o maior carinho. E agradecer mais uma vez aí, professor, pela paciência, pelo apoio aí, pela parceria. E muito obrigado aí mais uma vez a todos pelo convite. E a gente está aí à disposição sempre de vocês. Perfeito, Chico. Obrigado. Aproveitando ainda, a Renata, que é a nossa host aí que está organizando, Maria Damais, eu não sei se é Damais ou Damais, ela está aqui na sala com a gente. Você foi a sorteada, tá? Depois eles vão entrar em contato com você. Se você quiser colocar o seu WhatsApp, o seu telefone aqui no chat também, para a gente poder fazer o contato com você, tá bom? Gente,
obrigado, uma boa noite para todos. Espero que vocês todos fiquem bem. Aproveitem bastante. E na semana que vem estaremos de novo aqui com nossos encontros da DigiCare, com o professor Rodrigo Mentralha, falando sobre infusão contínua ativa no paciente felino, ok? Uma boa noite para todos. Chico, obrigado, uma boa noite. Fica com Deus aí. Boa noite, galera. Valeu aí. Boa noite a todos. Fiquem com Deus aí e bom final de quinta-feira. Um grande abraço a todos. Parabéns, Cida, né? A Aparecida ganhou aqui que é a Maria da Mais, assim, a Cida já entrou em contato com a gente aqui, tá bom? Gente, uma boa noite. Obrigado, Eduardo, pela participação também. Patrícia, Renata, obrigado aí a todos vocês aí, tá bom? Super obrigado para todos. Fiquem bem, fiquem com saúde, tá bom? Fiquem com Deus. Vou desconectar aqui, ok? Tchau, Paulo. Muito obrigada. Boa noite. Nada, querida. Beijo. Fica com Deus. Eu também.